Olá, seja muitíssimo bem-vinda ou bem-vinda ao canal da Jéssica Macedo, né? E hoje a gente vai fazer mais um dos vídeos daquela série que a gente já tem aí alguns para trás, de Deixa eu te ajudar. E o tema de hoje é um tema muito recorrente e que vocês vão ver que eu vou fazer um pouquinho diferente dos outros, porque eu entendo que a gente quer solucionar de um jeito rápido os nossos problemas, só que a gente precisa entender que nem tudo nessa vida é apertar um botão, é uma questão de fórmula ou de faz assim que vai dar certo. Não é assim que funciona. Então, o tema de hoje é engajamento e audiência, né? Eu recebi algumas perguntas sobre esse tema. Para quem não está entendendo nada, eu comecei essa série a partir de umas perguntas que eu recebi no meu perfil do Instagram. E aí, como foram muitas, eu separei por temas e criei essa série de vídeos. A de hoje eu vou fazer um pouco diferente das demais, porque ela requer um pouco mais de conversa, para que vocês entendam que nem tudo é simples nessa vida, tá? Nem rede social, nem nada digital. Ah, é digital, é tecnológico, eu consigo fazer de um jeito fácil. Não é assim que funciona. Então, em vez de responder uma pergunta de cada vez, eu vou mostrar para vocês algumas das perguntas que eu recebi, para que vocês entendam por que eu tô dizendo que não é fácil assim, e depois eu vou explicar algumas técnicas, alguns métodos, não é tudo. Você vai precisar de muito mais para melhorar seu engajamento e a sua audiência, mas você vai entender do porquê de eu estar fazendo assim. Então, aqui as perguntas são, né? Como impulsionar de forma orgânica conteúdos nas redes de uma vez só? Primeiro que eu achei essa pergunta bastante confusa, mas eu imagino que a pessoa queria ali saber como é que ela faz para melhorar o desempenho da audiência, do conteúdo dela de maneira orgânica, né? Sem precisar investir algum tipo de orçamento em ads, alguma coisa do tipo. A outra era como conseguir mais curtidas, como manter seguidores, quais as ações que agregam mais valor à página. Essas foram algumas das perguntas que eu recebi, todas muito parecidas, falando de audiência e de engajamento. Por que eu vou respondê-las todas juntas? Porque não existe para nenhuma delas uma resposta só. Ah, não, faz assim que vai dar certo. Não é assim que funciona, né? Desde que eu comecei a trabalhar com redes sociais, eu entendi que não é um passo de mágica. Nada se resolve no instalar de dedos, né? Ah, não, eu vou entrar nas redes sociais porque eu quero vender meu produto e eu vou vender isso de forma muito rápida, porque nas redes sociais não é assim. Por trás de todo sucesso em redes sociais, seja de um conteúdo, né, de um infoproduto ou da venda de produtos externos, existe uma estratégia, existe todo um trabalho que não é da noite para o dia que você consegue alcançar, né? Então, esquece essa ideia de que rede social é a solução para todos os seus problemas e que é uma solução rápida. Ela precisa de muito estudo e muita estratégia para dar o resultado que você almeja. Eu vejo muita gente frustrada com os resultados das redes sociais, mas porque não consegue fazer um trabalho realmente qualificado, acaba pegando informações picadas. Ah, eu peguei a dica de uma blogueira que manda fazer assim, assim, e, e fui fazer e não deu certo. Claro que não deu certo, porque às vezes o que dá certo para ela não vai dar para você, que você precisa fazer uma coisa que eu falo toda vez aqui e vou reforçar. Você precisa estudar o seu público, os interesses, né, do seu negócio, do seu perfil, o que você quer com aquilo e casar essas informações. Você não vai falar de A enquanto seu público quer ouvir B, não adianta, não vai dar certo. Então você precisa entender o que ele quer junto com aquilo que você pretende oferecer, né? Às vezes você está com um público formatado de uma forma que não tem nada a ver com o seu negócio, porque você escolheu estratégias erradas para conduzir ali o seu trabalho de comunicação. E isso, gente, é para rede social, é para qualquer tipo de atividade. Se você não define bem o que você pretende e estuda o ambiente de negócio, onde você vai aplicar, onde você vai vender, enfim,
você não consegue, né? Por isso que quando as pessoas vão abrir uma empresa, fala assim, fazer um planejamento de negócio, fazer um estudo de concorrência, até do ambiente da loja física, onde ela vai ficar, a população que vai provavelmente consumir aqueles produtos, tudo isso é pensado na vida offline. Imagina na digital que a gente consegue fazer isso com muito mais precisão, a gente consegue dirigir a palavra especificamente para o público que a gente precisa, né? Então, é óbvio que se você não seguir um estudo complexo do seu negócio e do ambiente para qual você quer implementá-lo, você não vai conseguir chegar muito longe. Mas antes de entrar assim na parte de métodos e estratégias, o que é preciso entender? E eu gosto muito de falar sobre isso, assim, métricas de vaidade. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. E é uma coisa que a gente tem reforçado enquanto especialista cada vez mais. Porque muita gente ainda se ilude com a quantidade em vez da qualidade. E aí acaba investindo em estratégias muito equivocadas, às vezes fora dos padrões e da política de uso das plataformas, prejudicando o seu próprio negócio, o desempenho do seu próprio negócio, o seu algoritmo. Eu já falei aqui em algum outro vídeo sobre algoritmo, né, que é como a plataforma calcula os conteúdos em relação aos interesses das pessoas e faz essa distribuição, falando bem superficialmente como funciona o algoritmo, né? Então, para você entender que certos números que a gente fica buscando, eles não são os ideais. Então, número de seguidor não é número de venda, não é a rentabilidade que você procura, não paga boleto. Número de seguidor não paga boleto. Então, às vezes as pessoas se iludem de, eu quero crescer rápido, eu quero ter vários seguidores, e aí acaba adotando técnicas que fazem realmente esse número crescer, mas você fica ali com um público que não vai consumir de fato o seu conteúdo e, pior ainda, comprar o seu produto, se o seu caso for vendas, por exemplo. Eu vi e vejo isso acontecer o tempo inteiro e você que fica às vezes se comparando com um outro perfil e se sentindo menor ou pior porque o seu número de seguidores é inferior àquele outro perfil, não se deixe enganar, né? A gente fala muito sobre a síndrome do impostor. A gente fica se comparando com o outro e achando que a gente não tem a capacidade de fazer aquilo que a gente está se propondo, que a gente é incompetente, que outras pessoas são melhores que a gente. Porque às vezes a gente olha justamente para uma vitrine errada, assim, né? Que é o número de seguidor. Aí você entra numa publicação dessa pessoa que tem lá 150 mil seguidores, que é do mesmo nicho que o seu, e tem 3 likes, 4 comentários, no máximo. Como um perfil com 150 mil seguidores vai ter esse nível de interação? Essa interação é o engajamento. E essa sim é a métrica que você deve olhar, né? Não é a métrica da vaidade. Eu tenho um perfil com 2 milhões de seguidores. Parabéns. Eles interagem com você, eles te dão realmente audiência, eles assistem o seu conteúdo, eles compram os seus produtos ou não? Então, assim, não adianta ter um número grande, expressivo de seguidores se eles não consomem de fato o que você produz ali. Isso quer dizer o quê? Que olhar para seguidor é ruim, Jéssica, eu não devo me importar com isso? Claro que deve, só que ela é uma métrica secundária, porque ela vem de um bom trabalho. Você vai crescer mais gradativamente e com mais qualidade se você fizer as suas coisas focadas em outras métricas, como a do engajamento. Então, produzir conteúdos que atrai audiência e que mantenha essa audiência. E isso vai levando a outras questões como o algoritmo entender que você produz conteúdo relevante, fazer uma distribuição melhor do seu conteúdo e aí sim chegar a mais pessoas, que podem vir a ser novos seguidores. Não necessariamente o alcance vai te trazer novos seguidores, mas ter um bom alcance é muito mais importante do que ter um grande número de seguidores. Porque se você tem um grande número de seguidores e você alcança pouca gente, significa que você está com um problema de distribuição de conteúdo. O seu conteúdo não é relevante, o seu conteúdo não parece ser interessante nem para o seu público, muito menos
para outras pessoas, para quem a plataforma poderia mostrar, né? Por exemplo, ali no Instagram, que tem os destaques, para você chegar lá é porque o seu conteúdo renderizou muito bem dentro da plataforma, né? Primeiro o seu público engajou e dali ele começou a ser compartilhado e salvo por outras pessoas, e aí a plataforma entendeu, olha, esse conteúdo aqui é interessante, as pessoas estão gostando, vou colocar aqui no destaque. É assim que você vai atraindo uma audiência maior, porém mais qualificada. Não adianta sair seguindo todo mundo de qualquer jeito para que as pessoas te sigam de volta, porque são pessoas que vão às vezes te seguir de volta, mas não vão nunca interagir com você. Não adianta, e é uma coisa que a gente tem batido bastante na tecla, fazer sorteios. Por favor, parem de fazer sorteios, porque você está acabando com o seu algoritmo, como ele vai trabalhar para você, cada vez menos entendendo a relevância do seu conteúdo. Porque quando a gente faz sorteio, a gente atrai todo tipo de perfil, todo tipo de usuário, que às vezes só está interessado aquele brinde, aquela ação que você está propondo. Depois disso, aquele usuário nunca mais interage com você. Aí imagina que você fez um determinado sorteio, seu perfil tinha lá 5.000 seguidores e foi para 15. Sensacional, né? Só que os 5.000 anteriores, eles realmente eram um público que gostava, que engajava com o seu conteúdo. Aqueles outros que entraram depois, eles só estavam ali por causa do sorteio. O sorteio passou, eles nunca mais nem deram like nas suas publicações. A maioria começou a desprezar, ignorar o seu conteúdo. O que o algoritmo vai entender? Que você não produz conteúdo relevante. Então, você não vai alcançar mais pessoas. As pessoas que normalmente você alcançava também não vão ser mais alcançadas e a sua taxa de engajamento vai cair cada vez mais. E aí você vai estar matando o seu perfil, porque por mais que você produza o melhor conteúdo, você não vai ter alcance, porque em algum momento você, desculpa a palavra, cagou a forma como o algoritmo olhava para o seu perfil antes. Então, muito cuidado com essas técnicas rápidas, porque rede social não se resolve assim, tá? Não é dessa forma. Outra coisa que o pessoal tem investido muito também, que é prejudicial, são os tais grupos de engajamento. São pequenos grupos de influenciadores que ficam ali entre si, passando recomendações, falando para seguir, para curtir, enfim. São engajamentos fakes, ou seja, as pessoas que engajarem naquele momento, elas não vão engajar mais e vai ser a mesma coisa. Elas vão te seguir, mas daqui para frente elas vão perceber que o seu conteúdo não é exatamente o que ela gostaria que fosse e vai desprezar toda publicação sua que aparecer no feed. Conforme isso for acontecendo, o próprio algoritmo vai perceber que o seu conteúdo é irrelevante e vai diminuir o alcance dele. E para recuperar isso, gente, olha, é difícil. Eu já peguei clientes que contrataram agência que comprou seguidores para resolver isso, porque assim a maioria das plataformas tem políticas, inclusive punitivas para certas táticas, né, de crescimento, que ela é como se te colocasse na geladeira, assim, a plataforma não, esse perfil aqui, ele comprou seguidores, ele tá no limbo, eu não vou distribuir o conteúdo dessa pessoa. Para você refazer esse algoritmo é muito chão, você tem que realmente implementar uma estratégia, trabalhar com planejamento e aos pouquinhos, e é bem aos pouquinhos mesmo, vencendo essas barreiras que você mesmo já criou para o seu perfil, né? Eu vejo perfis muito grandes que quando eu olho a postagem que tem lá 2 comentários, assim, eu olho complicado, né? Porque ilude muita gente esse tipo de perfil, principalmente de influenciadores, né? Porque eles se vendem como mídias, né? Como canais de divulgação. E aí o possível contratante talvez não tenha o domínio, conhecimento de redes sociais, aí ele vai investir nesse influenciador. E ele não vai obter resultados. O que ele vai entender? Que a rede social não funciona, que não é bom para o negócio, que é mentira, porque ele investiu na pessoa errada, porque ele não entende como é que funciona de fato as redes sociais, e aí prejudicam o mercado inteiro, porque tem gente que fica sempre procurando
o jeito mais fácil de fazer e conseguir as coisas, né? Então a gente tem que deixar de lado certos pensamentos de que tem que ser fácil, de que tem que ser rápido. Não é assim que funciona, né? Eu trouxe aqui alguns tópicos que eu imagino que seja assim um bom guia para você pensar em como fazer a sua estratégia dar certo, né? Rede social, antes de mais nada, e eu vou falar isso sempre que eu puder, é relacionamento. Então você tem que se relacionar com o seu público. É uma troca, você entende o que ele quer, você dá o que ele quer, ele vai te dar um feedback, você vai responder a esse feedback, a plataforma vai perceber que está tendo ali um interesse, né? Então vai aumentando o seu alcance, vai distribuindo para fora da sua bolha, e aí vai te dando um espaço melhor, cabe a você aproveitar esse espaço. Então, em terra de digital, conteúdo é rei, mas a interação é rainha. Então, nunca deixe de responder os comentários. Ah, mas são muitos, Jéssica. Responda o máximo que você puder. Interaja o máximo que você puder. Demore o tempo que for preciso, mas quanto mais rápido, melhor nesse sentido. Mas responda as pessoas, interaja, porque criou-se a ideia, e está corretíssima, né? De que a rede social ela é a ponte mais próxima que o público tem com as marcas, com as celebridades, né? Como ela se conecta com as instituições de modo geral. Então, não é mais aquela via de mão única dos veículos tradicionais. Então, você tem que aproveitar isso. E é com esse retorno que você pode produzir uma boa estratégia de comunicação, né? E isso pode se expandir para além das redes sociais. É como a sua empresa, por exemplo, vai se portar como um todo numa mídia, num veículo qualquer, numa campanha que vocês façam, né? Vai depender de como você entende a necessidade do seu público em relação ao que se propõe a empresa. Produza sempre conteúdos de excelência. E o que são conteúdos de excelência, né? Conteúdos que ensinem, conteúdos que entretenham, que façam as pessoas refletirem, que adicionam valor à vida das pessoas. Não adianta você só ficar jogando produtos. Rede social, como eu já disse, é relacionamento. Então, fico só jogando produtos. Ah, eu tô vendendo, sei lá, roupas. E vou ficar só jogando roupas para as pessoas, elas não necessariamente vão comprar porque você colocou roupa ali. Você tem que dar uma experiência para ela. Então, outros conteúdos além da publicidade pura e simples do seu produto podem trazer muito mais valor para sua marca e deixar a pessoa muito mais confiante em adquirir os seus produtos. Então, ensine, sei lá, a fazer um look. Ensine, né? Propõe a pessoa a refletir sobre como ela se enxerga, a questão da autoimagem, sabe? Isso a gente está aqui falando de exemplo de uma loja de roupas. Mas pode adaptar isso para qualquer negócio. Você tem que criar conteúdos que as pessoas consumam satisfeitas de estar consumindo. Ah, e pode ser entretenimento, pode ser humor, claro que pode. Mas traga um pouco de qualidade para esse conteúdo, né? Não me venha só com prints engraçadões que não agreguem nada, porque isso com o tempo é uma risada momentânea e pronto, acabou, não vai trazer valor para sua marca. Então você tem que saber conectar o seu público com o seu conteúdo e é fazendo esse conteúdo de excelência que você vai conseguir isso. Falei antes, vou reforçar aqui mais uma vez, você precisa definir, né, quem é seu público para você saber como você vai se comunicar com ele. Então você tem que entender qual é o seu público-alvo, você tem que definir quem são os seus avatares, caso você tenha mais de um, que o avatar é aquele que você desenha, inclusive com dados demográficos, bem especificamente como se fosse uma pessoa real, uma persona real, que vá consumir o seu conteúdo. Então, assim, o que você imagina, não é suposição, você vai estudar para isso, tá? Mas é como se fosse uma figura imaginária que vá consumir o seu conteúdo. O que essa pessoa gostaria de ver na sua página? E aí você vai produzir conteúdos focados nela. As chances de você atingir uma gama de pessoas que de fato entendam o que você está falando é maior quando você direciona nesse sentido. Você entende para quem que você está produzindo, né? Eu não vou falar para o público masculino sobre maquiagens femininas.
Não faz sentido. Então, normalmente eu vou falar sobre maquiagens para mulheres, e aí a forma como eu vou abordar, eu não vou falar oi meninos, eu vou falar oi meninas. Longe da questão de gênero, tá? Das pessoas poderem ou não, homens e mulheres, usar maquiagem. Estou falando que é o geral, né? Então eu falo oi meninas, porque eu sei que meu público ele é formado mais por mulheres que têm idade entre, sei lá, 18 e 35 anos. Enfim, você vai formatando isso até para entender quais palavras você pode usar, né? Eu vou usar uma linguagem mais informal ou mais formal? Eu vou ser mais prática, eu vou ser mais devagar, porque a pessoa precisa de mais tempo para entender o que eu estou falando. Então, eu preciso entender isso para poder formatar o meu conteúdo de forma a atender as necessidades desse público. Né? Então, pense nisso com muito carinho e faça, não deixe. É uma etapa comumente pulada. Inclusive, lá atrás, quando a pessoa vai criar a empresa dela, ela esquece que ela tem que definir qual é o público-alvo. E aí depois ela não entende por que, que o negócio não vai bem, por que, que a comunicação que ela faz, eu invisto tanto em comunicação e não dá certo. Porque eu não sei para quem que eu estou me comunicando. Então, assim, as chances disso dar certo são realmente mínimas. Ainda mais nos dias de hoje que as pessoas estão cada vez mais exigentes com aquilo que elas vão consumir. Que elas já têm alguma experiência de consumos de qualidade, né? Experiências mesmo, não só o pagar e adquirir algo, elas vivem experiências de compra. E como é que foi essa experiência de compra? Se ela foi muito positiva, ela tem um outro nível de padrão. Então você tem que passar a dar esse outro nível de padrão para ela também, para ela poder consumir você. Né? E isso vale para venda, vale para conteúdo, vale para relacionamento. Né? Você passa a ser uma pessoa mais exigente quando você tem contato com experiências melhores. Então, pense nisso, pense em você também, porque você também é consumidor de conteúdo ou de produtos. O que que para você é o ideal, né? Para outras pessoas também vai ter no seu nicho, então você tem que começar a criar nesse sentido. Não deixe, como eu disse, de conversar com esse público. A partir do momento que você criou a audiência, você precisa mantê-la. Então, sempre dê uma atenção, né? Até ali quando a gente faz um disparo de e-mail marketing, tenta responder as pessoas, né? Não trate-as só como leads. Até a forma como a gente escreve o e-mail vai mudar a percepção de quem vai receber ali. Para quem não sabe, os e-mails ainda hoje representam boa parte dos consumos, né? Das compras virtuais. Então, é um canal muito utilizado ainda. Se você souber fazê-lo, e manter o diálogo com as pessoas por ali também, você pode manter uma audiência mais consolidada. E isso se integra também às suas ações de redes sociais. Você pode fazer campanhas que converjam, né, nas redes ou nos e-mails, enfim, você pode traçar estratégias que necessitem das duas mídias. E você precisa se comunicar bem nas duas, né, tanto nos e-mails como nas redes, enfim. Pense sobre isso, em como está a sua forma de se relacionar com o seu público, independente da mídia. Uma coisa muito importante é sobre a autenticidade do conteúdo, porque às vezes a gente chega a um determinado público, a gente alcança um determinado público com um conteúdo que não é nosso, não é autoral. Mas a pessoa não sabe, achou aquele conteúdo sensacional, ela viu ali na sua página e ela passou a te seguir porque ela espera mais conteúdos como aquele. Só que ele não chega, né? Porque não foi você que criou, você copiou de alguém e, sei lá, se esse alguém resolveu não fazer mais, você não tem mais de onde tirar o conteúdo. E aí o conteúdo que você produz nem de longe se assemelha àquele que atraiu a atenção do seu seguidor. O que vai acontecer? Ele vai perceber que o seu conteúdo não é aquilo, ele vai perceber que não é autêntico e ele vai deixar de seguir você. Então, converse com as pessoas a partir daquilo que você produz. Né? Essa coisa de ficar copiando, não, eu vi um post no perfil do fulano, eu vou dar só uma mexidinha aqui e vou publicar no meu. Vai dar errado, porque você não vai ter capacidade técnica para conversar com as pessoas dentro daquele conteúdo e você não vai ter capacidade técnica para fazer outros conteúdos como aquele. E aí a sua audiência, ó, vai olhar, caiu a qualidade, não era bem assim, e vai embora. Então,
Mantenha sua audiência com conteúdos autênticos, porque aquilo que você produz, você sabe do que você está falando e você vai conseguir manter o relacionamento com ele. Envolva-se, né, de uma forma geral, com o seu nicho. Não se restrinja ao seu universo ali de eu vou publicar aqui, vou responder uns comentários, uns inboxes e pronto. Não, existe um mundo falando sobre aquele mesmo assunto. Participe das conversas, né? Entre em outras conversas, entre na hashtag, veja o que as pessoas estão falando sobre aquilo, participe, mostre que você sabe do que você está falando também dentro de outros perfis. Se outros perfis do seu nicho entrar em contato com você por ali, pelas suas redes, converse, né? Interaja, porque isso mostra valor para aquilo que você está produzindo. Olha, realmente essa pessoa sabe do que ela está falando, que ela domina ao ponto de debater, não estou falando de discutir, tá, gente? É de manter uma conversa, de estabelecer diálogo sobre aquilo, além daquilo que ela já falou no post, né? Ela vai aprofundar, ela tem capacidade para aprofundar. E é o envolvimento disso, da sua forma de se comunicar, que vai te colocar numa posição de possível admirado pelo seu público, né? Porque você vai criando nas pessoas um vínculo e uma percepção de domínio. Eu sei do que eu estou falando e eu sou capaz de manter uma conversa sobre isso. E as pessoas vão te olhar como referência. E elas vão se envolver com você a partir daquilo ali, e vocês vão criando outras situações que vão atraindo a atenção de uma outra audiência, né? Então, é sempre um ciclo que um conecta ao outro. Né? Envolvimento tem a ver com o relacionamento, que tem a ver com a qualidade do seu conteúdo, que tem a ver com a autenticidade do seu conteúdo, que tem a ver com a estratégia que você utiliza para crescer, e tudo vai se vinculando de um jeito que não tem como virar para você e falar: olha, faz só isso aqui que vai dar certo. Para nenhuma dessas perguntas. Você precisa realmente aliar várias técnicas dentro de uma estratégia, definir qual é essa sua estratégia e segui-la com consistência. Rede social, desde que o Twitter surgiu, tem as hashtags, né? Que é uma forma de você indexar o conteúdo pelo tema, enfim. Utilize-as, porque muita gente já navega por elas. Não é que todo mundo faça isso. Que entre no Instagram e siga hashtags. Nem todo mundo faz isso, mas tem muita gente que já faz, ou que clica no conteúdo e vê quais são as hashtags, aí clica na hashtag, vai vendo outros assuntos relacionados e lá dentro pode ver o seu conteúdo. Então, trabalhe as hashtags de acordo com o seu conteúdo, tá? Não meta um monte de hashtag que não tenha nada a ver e nem fique repetindo hashtag. Fale, use de acordo com o tema que você está abordando. Não adianta falar Brasília, sei lá, Lago Sul toda vez e você tá falando de outra coisa que não tem nada a ver com a localização, né? Use o PIN de localização para isso, então que é melhor, é mais eficiente para atingir uma localidade. Mas se o que você está falando não tem nada a ver com localização, então use as hashtags de acordo com o seu tema, né? É muito melhor para o seu negócio, para o seu conteúdo. Todas as plataformas, elas têm potenciais. Por exemplo, no Twitter a gente tem os moments, a gente tem as tweets, né? Tem o Fleets agora que ainda não se sabe se vingou ou não, mas pode ser usado. Então, use as potências da plataforma, né? Tente entender o que aquela plataforma oferece e como aquilo pode ser útil para você. No Instagram tem o Reels, tem Story, tem o post do feed, eu posso pôr vídeo maior no IGTV. Pense nisso, o que aquela plataforma pode te oferecer e use. Como você vai usar? Pense nisso na sua estratégia. O Facebook tem, eu posso pôr vídeos maiores, eu posso criar playlists, eu posso entrar em grupos, eu posso criar um grupo para minha página, para minha marca. Pense nisso. Como você pode usar as ferramentas da plataforma a seu favor. Todas elas têm potências que basta você pensar com estratégia para aproveitá-las
para o seu conteúdo ir mais longe e com mais qualidade, né? Com uma segmentação melhor, chegar exatamente em quem você precisa. Mais uma vez, eu falei sobre seguidores, mas eu vou falar agora de conteúdo também. Entenda que quantidade não é qualidade. A gente vê os gurus reforçarem muito a questão da consistência. Poste todo dia, fale todo dia. Não adianta falar, postar todo dia, se você não posta um conteúdo decente todo dia. Um conteúdo que não engaje. Então é preferível não fazer todo dia. Faça dentro da sua capacidade. Eu consigo fazer 3 por semana. São 3 conteúdos bons, dentro daquilo que eu falei, conteúdos de excelência. Ótimo, excelente. Faça. Ah, não, mas eu tenho capacidade de produzir 3 conteúdos por dia. Produza. Se você dá conta de produzir 3 conteúdos bons por dia, faça, né? A frequência, ela é realmente muito importante. Quem não é visto, não é lembrado. Isso é um fato. Mas não adianta ser visto o tempo inteiro e ser desprezado o tempo inteiro. É o que eu falei. Se eu posto todo dia e as pessoas olham para o meu conteúdo e falam, porque realmente aquele conteúdo para ela não agregou, não trouxe nenhuma experiência positiva, ela vai ignorar. Conforme as pessoas forem ignorando o conteúdo, o algoritmo vai entender que meu conteúdo é irrelevante. E o que ele vai fazer com o meu alcance? Diminuir. E quando ele diminui o meu alcance, eu não chego nem nas pessoas que costumam engajar comigo. Mais uma vez, é um ciclo, tudo está ligado. Então, conteúdo de qualidade, numa frequência que você consiga fazer conteúdos de qualidade. Postar todo dia porque te disseram que consistência é importante, só se a consistência do seu conteúdo também for garantida, a qualidade. Ele é constantemente de qualidade? Ah, beleza. Ah, Jéssica, fica dizendo que ninguém nunca pode fazer um post que não renda. Claro, todo mundo pode, gente. Todo mundo está sujeito a isso. O que não pode acontecer é sempre, porque é o que eu falei. As pessoas ignoram, o algoritmo entende que é irrelevante e você vai perdendo alcance. Quando você perde alcance, você perde engajamento, você pode perder uma possível venda, enfim, tudo está relacionado. Então, a qualidade do seu conteúdo é muito mais importante do que a frequência. Qualidade, frequência, relacionamento. Preferência relacionamento antes, porque rede social é isso. Mas tenta hierarquizar dessa forma. Se você vai olhar para o seu planejamento e pensar que tem que preencher todos aqueles dias da semana só por preencher, pensa assim, eu estou preenchendo porque realmente o conteúdo é bom ou porque eu preciso só preencher? Se for só porque você precisa preencher, esquece. Porque eu tenho clientes que eu trabalho 2 conteúdos por semana, outros que eu trabalho 3. E eu tenho clientes que trabalham 3 conteúdos diários. Qual é a diferença deles? É um público e a qualidade do conteúdo. Para uns, eu consigo produzir conteúdos de muita qualidade várias vezes ao dia. Para outros, eu só consigo fazer isso 2 vezes, 3 vezes por semana. Mas o conteúdo engaja, ele tem um alcance bom, ele me traz resultados. Então, para mim, está funcionando perfeitamente. E eu não precisei estar ali todos os dias no feed. Os dias que eu não estou no feed, eu estou no story certamente. Mas eu não estou produzindo feed de uma forma para cumprir tabela, porque as pessoas vão ignorando e ignorando, e nesse ignorar eu perco muito. Melhor não perder nada, nem meu tempo produzindo algo que não renda, nem o meu alcance, né? Então, vá com calma nessa história de sair ouvindo todo mundo falando que constância é excepcional, você precisa produzir toda hora. Não é assim que funciona. E mais uma vez, né? Não cague o seu algoritmo. Então, fuja de qualquer estratégia que se venda como mágica, né? Que vai resolver todos os seus problemas. Essas publicações do tipo assim, 7 dicas matadoras para fazer o seu Instagram crescer. Ótimo, dá uma lida, vê se faz sentido e se casa com a sua estratégia. Porque se você se basear só naquilo, muito provavelmente você vai morrer na praia. Você vai nadar ali um tanto, mas vai morrer na praia, porque na hora que você precisar fazer conversão, você não vai conseguir. Então tenha muito cuidado com quem se vende de uma forma a dar soluções muito rápidas, muito práticas, muito, olha, é fácil, rede social é fácil, é só fazer isso aqui que dá certo, é só impulsionar que dá certo. Não, até para impulsionar você tem que ter estratégia. Você não pode fazer de qualquer jeito, senão você vai jogar seu dinheiro no lixo. Ah, fulano conseguiu seguidor porque ele impulsionou.
Pode ter sido, mas ele fez isso com uma estratégia ou ele simplesmente impulsionou? Não é assim. A plataforma não vende seguidores, né? Tem que ser uma soma. Eu vou investir dinheiro, porque sim, a plataforma ela diminui, principalmente as plataformas dentro do Facebook, né? Da estrutura do Mark Zuckerberg. Elas diminuíram o alcance das páginas, esperando que as pessoas, que as páginas e as marcas investam mais em publicidade. Mas isso não quer dizer que ele vai fazer isso de qualquer jeito. Você pagou, você teve resultado. Não é assim. Tem uma lógica, tem uma estrutura que você precisa conceber bem. Existem profissionais só para isso, só para cuidar do Ads, só do Ads do Facebook. Existem, porque é uma estratégia, uma questão de inteligência que você vai fazer entre o trabalho que você produz, aquilo que você almeja enquanto rendimento ou conversão, com aquilo que você tem de fato para oferecer, né? Então você vai fazer uma soma disso nas redes sociais e vai criar uma estratégia, inclusive para impulsionamento. E essa estratégia normalmente ela é bem formatada em micro planejamentos, né? Não é um big planejamento que eu vou fazer, eu vou gastar 10 mil por ano em Facebook. Em que exatamente? Assim, qual a estratégia que você vai aplicar para isso? Você vai jogar 10 mil reais fora? Às vezes, com 100, numa semana você vai fazer muito mais, se essa semana for, obviamente, estrategicamente melhor pensada, do que no ano inteiro com 10 mil reais. Já vi acontecer também, numa agência que eu trabalhei, uma experiência como essa. Então, pense bem sobre o que você quer para suas redes, e pense muito mais ainda quando você vir alguém falando de estratégias mágicas. Não existem, elas não são mágicas. Eu dei uma pincelada aqui em algumas coisas que você pode estar atento para cuidar melhor do seu engajamento e da sua audiência. O que vai te fazer crescer, a gente pode trabalhar depois ponto a ponto, porque são estratégias e técnicas muito mais elaboradas do que parecem, tá? Não é um cardzinho que você viu no perfil de um famosinho que vai mudar a sua vida e crescer o seu perfil e aumentar o seu engajamento e a sua conversão. Não é assim que funciona. Então, para os meus amigos que me mandaram essas perguntas pensando, Jéssica vai dar a solução para mim, eu não vou dar uma solução pronta porque ela não existe, né? A gente pode conversar, olhar melhor para o seu negócio e para suas estratégias e reformatar isso a ponto de, a longo prazo, a gente conseguir fazer uma coisa bacana, porque nada em curto prazo é efetivo, tá? Nada que cresce muito rapidamente é efetivo. Porque eu já cresci 10 mil, aí depois eu parei de crescer. Claro, porque a estratégia que você usou é uma estratégia de coisas rápidas e voláteis. Elas não vão te dar resultados de verdade. Então não adianta crescer muito se você não tem conversão. Então, tem que ser uma coisa realmente qualificada, né? A gente tem que trabalhar tudo pensando em qualidade, muito mais do que quantidade, né? Às vezes, dependendo do seu tipo de negócio, duas vendas para você, sei lá, representem o lucro de, sei lá, 200% no mês. Essas duas vendas foram feitas a partir das redes sociais com perfis qualificados, sei lá, de repente, pensando no tipo da pessoa que tem renda, porque o produto que você venda precisa ser de classe A, por exemplo, a pessoa tem uma boa renda, não tenha limitações financeiras, digamos assim. Então você alcançou exatamente o perfil que você precisava, um cara que tinha grana, que gosta do seu produto, que tinha interesse, às vezes ele nem sabia que ele precisava daquele produto e você foi lá e apresentou aquele produto para a pessoa certa e ela comprou. Aí, mas no seu perfil tem, sei lá, 600 pessoas e você consiga fazer algo do tipo 2, 3 vezes por mês. Aos poucos, seu perfil vai crescendo também, mas mais que isso, a conversão que você vai ter, ela é qualificada, é maior. Então, não adianta eu ter um perfil de 200 mil pessoas se essas 200 mil pessoas não têm renda suficiente para comprar o meu produto, né? E eu continuo falando para um público que nunca vai comprar o que eu estou vendendo e o que eu estou gastando de tempo, de dinheiro em rede social. E está me trazendo o que de lucro, de retorno? Nada.
Ganho de marca? Será? Que você tem que ter ganho de marca com o seu público, né? Não adianta ter o ganho de marca com o público DE, enquanto meu público de compra, de venda é o público A. Então você precisa muito mais do que pensar em quantidade, em qualidade. Então não se deixe abater por esses números. Eu já falei aqui, são as métricas de vaidade, né? Ah, eu me sinto importante porque eu passei de 1 milhão de seguidores. Mas o que de fato isso representa? Nada, né? Se você parar para pensar, não representa nada. Até porque quanto maior a minha possível audiência, menor é o meu alcance, percentualmente falando. Então, eu tenho mais dificuldade de chegar em um número maior de seguidores. E se a maioria dos meus seguidores, dentro de um contexto, for do público talvez eu nunca consiga chegar, meu conteúdo nunca alcance os poucos seguidores que eu tenho do público A. E aí eu não vou conseguir fazer a venda que eu preciso. Então não adianta, e às vezes ter seguidores demais é um problema. Justamente por isso, nunca o conteúdo chega a 100% do seu público. Já foi seu tempo, né? Porque a gente tem concorrência, não só de nicho, a gente tem concorrência de audiência. As pessoas quando entram na internet, elas têm milhares de conteúdos para consumir. E então você concorre, você às vezes é uma loja de carro, mas você concorre com o perfil da Netflix, por exemplo. Concorre com o perfil das Casas Bahia, concorre com a avó da sua esposa, por exemplo. Porque são perfis, são informações, são produtores de conteúdo na internet também. Então, o seu conteúdo tem que ser muito bom para se sobressair ao conteúdo de todas essas pessoas. E ele tem que ser direcionado a quem de fato vai convergir em seguidor, para depois convergir em compra e ser ali, de repente, um cliente fiel. Porque às vezes é o que você precisa, de um cliente fiel. Então, mantenha esse relacionamento com ele. Se todas as plataformas, né, entregasse para 100% dos seguidores o conteúdo que todas as páginas produzem, as pessoas estariam muito mais loucas do que já estão, porque elas não conseguem consumir esse volume de informação, né? Muita informação. Por isso que as plataformas reduziram o alcance dos conteúdos, especialmente das marcas, para distribuir para as pessoas conforme os interesses que aquelas pessoas demonstram. Então, pode ser que uma pessoa curtiu a sua página, seguiu a sua página. Só que com o tempo ela não passou a não interagir mais, assim, não demonstrou mais interesse por aquele tipo de conteúdo que você produz. A plataforma vai entregar para ela o seu conteúdo ou o conteúdo daquela página que ela fez compra, que ela comentou, que ela elogiou alguma coisa. Ela vai entregar sempre o conteúdo da página com que elas têm mais relacionamento e o seu alcance vai caindo. Então, ter um grande número de seguidores é prejudicial por isso, porque o percentual de alcance ele vai diminuindo. No Facebook, por exemplo, ele não chega nem a 2%. O seu conteúdo não chega a 2% dos seguidores da sua página no Facebook. Então, se dentro dos 2% você não tiver pessoas realmente qualificadas, o alcance vai cair ainda mais. No Instagram, o alcance ainda é um pouco maior, conforme o número de seguidores vai aumentando, o alcance ele é menor, né? Percentualmente, isso é questão de percentual. O Twitter está mais ou menos nessa linha, porque ele parou de trabalhar com a questão da linha do tempo e também passou a trabalhar mais com interesse. O LinkedIn também. Então, muito cuidado com essa ideia de que volume vai te trazer resultados. Se é um varejista, às vezes nem o varejista lucra com isso. Sei que você tem um preço muito atrativo, assim, a pessoa não quer nem saber a qualidade do seu produto, ela vai lá e compra só pelo preço. Porque quando você passa a vender na internet, você passa a vender muito mais do que o produto. É a experiência de compra, é o relacionamento, é o objetivo das pessoas, conforme o objetivo da sua marca. Então, não se deixe enganar. Eu estou reforçando muito isso porque foi uma questão constante que eu recebi
de uma cliente e de uma amiga também, falando de como ela se via inferior por conta do número de seguidores. E eu quero deixar muito claro que o número de seguidores não diz nada, gente. Às vezes eu com 1.400 seguidores tenho muito mais influência entre esses meus 1.400 seguidores do que uma outra amiga que eu tenho que tem 150 mil seguidores. Porque a forma como ela criou aquela audiência foi uma forma estranha. Então as pessoas não sentem de fato credibilidade, elas não demonstram interesse pelo conteúdo dela. E já a minha audiência é uma audiência que cresceu comigo, né? Eu entrei no Instagram, entraram os meus amigos, e aí eu comecei a criar algumas coisas, meus amigos recomendaram e referenciaram, e são pessoas que acabaram ficando. E aí são pessoas que me procuram para tirar dúvidas, para conversar comigo, porque entendem que eu possa ser uma referência. E isso não tem nada a ver com o meu número de seguidores. Tem a ver com o que eu vendo de imagem para elas ali, né? A qualidade do que eu vendo para elas. Então não se deixe enganar pela quantidade, nem pelo número de seguidores, nem pela quantidade de conteúdo, tá, gente? É sempre qualidade. Preze sempre pela qualidade, tá bom? E se você tiver dúvida em como produzir um conteúdo de qualidade, nessas questões que eu levantei aqui de ensinar, de fazer refletir, de agregar valor, de entreter, vem conversar comigo, a gente troca uma ideia e pensa em questões que possam te ajudar nesse sentido, né? A ideia realmente é sempre compartilhar. E se você tiver gostado, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precise disso, né? Desse empurrãozinho, desse incentivo sobre engajamento e sobre audiência. A gente se encontra numa próxima. Até mais!